Olá, nós vamos começar então o nosso 7º vídeo, prosseguindo sobre como desenvolver o caminho do discipulado. Nós vimos que quando uma pessoa se interessa mais por ouvir o Evangelho, depois de uma abordagem evangelística feita pelo membro da igreja, com o apoio do voluntário de fora, nós começamos então o RD, que você já viu, é o relacionamento discipulador. Agora, como desenvolver esse relacionamento discipulador? E assim o caminho do discipulado vai prosseguir. O objetivo é procurar levar aquela pessoa também ao PGM, ao pequeno grupo multiplicador, já falamos um pouco sobre isso também, e ao culto da igreja, às programações da igreja. E o membro da igreja então vai prosseguir nos elementos do RD, nos elementos do relacionamento discipulador, segundo o acróstico Raízes. Aqui está o símbolozinho do Raízes para fazer a gente lembrar sobre como desenvolver esses elementos do relacionamento discipulador. Então, o ponto 5 aqui é o chamar discípulos, que prossegue no aprofundamento de RDs, que são aqueles relacionamentos intencionais com o objetivo de tornar aquelas pessoas outro discípulo ou outros discípulos do Senhor Jesus. Assim, o chamar discípulos, como as outras fases, traz um círculo com 6 casas. São esses círculos aqui que você está vendo, eles têm 6 casas que são as 6 letras iniciais do acróstico Raízes, né? O R-A-I-Z-E-S. A palavra raízes nós já vimos quando falamos sobre relacionamento discipulador. Então, cada um desses círculos traz a ideia de que os elementos do Raízes, os elementos do relacionamento discipulador, são promovidos ao longo das 3 dimensões do discipulado. Não é uma coisa que você faz apenas no início do processo, mas também durante toda a caminhada discipular. Só relembrando quais são esses elementos: relacionar, acolher ou agregar, interceder, zelar pela pessoa, ensinar o Evangelho e solicitar contas. Os círculos servem para demonstrar que esses elementos do relacionamento discipulador são acontecidos ao mesmo tempo. Se nós colocássemos as casinhas na sequência, poderia dar a impressão de que o R acontece antes do A, ou a intercessão antes do zelo, ou o ensino antes de solicitação de contas. Não, na verdade, todos acontecem ao mesmo tempo, na mesma dinâmica, concomitantemente. Esses 3 círculos, como eu disse, servem para lembrar que os elementos estão presentes em todas as dimensões do discipulado e devem ser desenvolvidos não um depois do outro, mas ao mesmo tempo, não é? E por isso, o círculo. Dentro do ensino do Evangelho, a nossa proposta é a utilização desses 2 materiais, o relacionamento discipulador 1 e o relacionamento discipulador 2. Esses 2 materiais estão disponíveis em Missões Nacionais para você adquirir na livraria. O relacionamento discipulador 1, como você está vendo aqui, ele traz os 4 estudos bíblicos do Evangelho de João. Estão repaginados, revisados com toda a linguagem de evangelização discipuladora. Você pode adquiri-los na livraria de Missões Nacionais. No caso da Trans, ele já vai fazer parte do kit do voluntário. O voluntário já terá uma quantidade razoável desse material para poder fazer a evangelização durante o período da Trans. Esse segundo kit a igreja deve adquirir na livraria de Missões Nacionais, porque prossegue além do projeto daqueles 15 dias da Trans. O relacionamento discipulador 2 é baseado no Boas Novas para você, um material já tradicional, um material já utilizado aí, por Missões Nacionais há bastante tempo, com eficácia já comprovada. Boas Novas para você é um material que você já conhece, mas ele foi repaginado sob esse título, Relacionamento Discipulador 2. A proposta é começar com o Relacionamento Discipulador 1, 4 lições, depois prosseguir no Relacionamento Discipulador 2. E a proposta é que cada crente, cada membro da igreja que esteja discipulando alguém, consiga ministrar os estudos desses 2 materiais. Não é para o pastor da igreja fazer, ou para um discipulador do Ministério do Discipulado fazer, um professor da Escola Bíblica Dominical. Não. Nós queremos que todos os crentes, todos os membros da igreja sejam treinados e capacitados nesses 2 materiais. Então, pastor, marque um dia com os membros da sua igreja para ensinar como ministrar isso. Ele é muito simples, são estudos indutivos que trazem perguntas para serem respondidas pela pessoa
que você estiver discipulando. Então você vai se assentar à mesa com a pessoa que está interessada no Evangelho, a pessoa com quem você desenvolve um relacionamento discipulador, vai sentar com ela e ler os textos bíblicos e fazendo essas perguntas e preenchendo as perguntas devagar na medida da compreensão daquela pessoa. Nós cremos firmemente que todos os crentes têm condição de ministrar esses estudos bíblicos na vida de outras pessoas que estão caminhando no discipulado, assim como também o relacionamento discipulador 2, boas novas para você. Esse é o ensino do Evangelho. Na questão da solicitação de contas, que é o último elemento aí do relacionamento discipulador, quando eu digo último, não estou dizendo que ele deve acontecer no fim, mas sim ao mesmo tempo. Mas no acróstico Raízes ele aparece por último na letra S, solicitação de contas. Nós temos esses cartõezinhos, que são guias de solicitação de contas, que você também pode adquirir na livraria de Missões Nacionais. Eles são bem simples. De um lado é o relacionamento discipulador, existem dois cartõezinhos diferentes. Um na dimensão chamar discípulos e outro na dimensão aperfeiçoar discípulos. A ideia das três dimensões do discipulado, o agregar não tem o cartão de solicitação de contas, apenas o chamar e o aperfeiçoar. O que é a solicitação de contas? Só revisando, são perguntas que você faz para impulsionar o seu discípulo a crescer sempre. O objetivo não é controlar, não é supervisionar, no sentido aí mais pejorativo da palavra, não. O objetivo é impulsionar o discípulo a continuar crescendo. Ele traz algumas perguntas interessantes. Por exemplo, o guia de solicitação de contas do chamar discípulos traz essas perguntas aqui. Você tem buscado a Deus? Algo tem atrapalhado você? São perguntas para serem feitas no contexto de um relacionamento informal. Então você deve sempre fazer essas perguntas para a pessoa que você estiver discipulando, para que ela possa caminhar, para que ela possa sentir, se autoavaliar. Será que ela está crescendo no seu entendimento do Evangelho? Algo tem sido um obstáculo? Algo tem feito com que essa pessoa esteja estagnada nessa caminhada? Essas perguntas fazem isso. Sua compreensão sobre quem é Deus tem crescido e impactado a sua vida? Algo passou a te incomodar, como o pecado precisa de mudança? Aí você começa a discernir se o Espírito Santo já está trabalhando no coração dela, convencendo do seu pecado ou não. Quarto, você se considera salvo? Se sim, por quê? Uma pergunta diagnóstica que faz você aferir, de certa forma, se a pessoa já está compreendendo o Evangelho, né? Se ela disser sim, por quê? Porque eu estou melhorando a minha vida, me tornando uma pessoa cada vez melhor, então você entende que essa pessoa não está entendendo o Evangelho, porque a conversão, o arrependimento, né, a salvação não vem por a pessoa se tornar uma pessoa simplesmente melhor, mas sim mediante o arrependimento e a fé no Senhor Jesus. Senão, o que falta? E essas perguntas sempre vão dando a oportunidade para reprisar, para revisar o plano de salvação a essas pessoas. Para pessoas que já são convertidas, o guia de solicitação de contas apresenta outras perguntas. Por exemplo, como está o seu relacionamento com Deus, seu tempo devocional, sua leitura bíblica e oração? Você está crescendo em santificação ou tem sido vencido pelo pecado? Tem mantido relacionamentos saudáveis? E a pergunta 4 também, muito importante. Você tem se esforçado para fazer discípulos? Quando estamos discipulando alguém, mesmo que essa pessoa já seja um convertido, uma pessoa salva, que está caminhando no aperfeiçoamento cristão, deve ser sempre estimulada, impulsionada à multiplicação, a fazer novos discípulos. Então esse cartão é para você guardar na sua carteira, guardar na sua bolsa, e sempre que puder fazer essas perguntas ou outras para o seu discípulo, assim encorajando a continuar crescendo. Como eu disse, não é controle, é encorajamento. Assim prossegue o caminho do discipulado. E aí dentro do primeiro círculo, isso é importante, tem um X que nós chamamos de o fator multiplicador. Esse fator multiplicador serve para que você já promova a multiplicação na vida do discípulo logo no início. Por exemplo, aqui no relacionamento, leve aquela pessoa com você quando você estiver ministrando a outras pessoas. Incentive essa pessoa a trazer outros amigos para aqueles estudos bíblicos. Ensine as pessoas logo no início a orar por outras pessoas também. Então aqui dentro desse fator multiplicador, você vai encontrar esses elementos
essas dinâmicas para incentivar o discípulo à multiplicação logo no início. Prosseguindo, para a gente finalizar, porque o material Caminho do Discipulado é bem autoexplicativo, não é? Depois vem a fase verde, a fase agregar. Aqui você está vendo que está verdinho, né? O objetivo desta fase é trazer as pessoas para o pequeno grupo multiplicador, que é uma estratégia que potencializa o agregar, o acolher as pessoas que estão dentro de um relacionamento discipulador, né? Aqui você está vendo o pequeno grupo multiplicador dentro do Raízes. Como que acontecem os elementos do RD na esfera do pequeno grupo multiplicador? Como eu disse, deve acontecer ao mesmo tempo. Será uma vitória importante quando essas pessoas forem um pequeno grupo, né? Mas o nosso objetivo é que essas pessoas realmente se convertam e sejam batizadas. Mas a caminhada ainda não terminou. Dentro do contexto do pequeno grupo e também no relacionamento discipulador, você deve enviar essas pessoas para fazer novos discípulos e continuar o caminho do discipulado com mais alguém. Aqui você está vendo o batismo, essa pessoa deve ser enviada a multiplicar o caminho do discipulado com outras 5 pessoas, e assim o caminho do discipulado é uma dinâmica, então, multiplicadora para a grande comissão. E por último, a terceira fase é o aperfeiçoamento. Está aqui nas casas aqui, amarelas, alaranjadas, né? Você vai buscar prosseguir no relacionamento discipulador com aquela pessoa até ela seja aperfeiçoada. Na verdade, é um processo contínuo que se encerra no final de sua vida, quando ela vai para a eternidade, no seu encontro final com Cristo. Esse material é um material bem autoexplicativo, né? E ele é muito fácil de ser desenvolvido por todos os crentes, inclusive aqueles que vão participar da trans, devem ser treinados nesse caminho do discipulado. Aí vem uma pergunta para a gente finalizar, para a gente meditar juntos. O que poderá acontecer se cada membro da igreja orar, evangelizar e desenvolver relacionamentos discipuladores com pelo menos 5 pessoas? Essa pergunta eu gostaria que você fizesse com os membros da sua igreja. Cada membro da igreja orando e praticando evangelização discipuladora. Aí só o Espírito Santo pode medir o que pode acontecer. Na verdade, é isso que ele quer, a multiplicação de discípulos intencional por cada membro de nossas igrejas. Nós estamos assim finalizando mais esse vídeo sobre o relacionamento discipulador e como praticar a trans no contexto da sua igreja local. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.